problemas, né? Muito bom com a situação. Olá! Com o estabelecimento da Lei 13.226 de 2008, regulamentada pelo Decreto Estadual 53.921, também de 2008, a Fundação Procon de São Paulo disponibiliza desde março um canal em seu site para que o consumidor se inscreva no cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. Ou seja, isso permite que o consumidor cadastre sem custo algum números de telefones fixos e móveis do estado de São Paulo, desde que, é claro, estejam em seu nome. Por isso, é necessário ser titular da linha. Após 30 dias dessa inscrição, as empresas ficam impedidas de ligar, a menos que tenham uma autorização por escrito. Essa legislação garante o poder de escolha do consumidor que não deseja ser incomodado em seus telefones. E cabe ao Procon São Paulo não só disponibilizar esse cadastro, mas fiscalizar o cumprimento deste regulamento. Para falar mais sobre esse assunto, recebo o diretor de Atendimento e Orientação ao Consumidor do Procon São Paulo, Rodrigo Tritapepe. Olá, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Mariana, bom dia a todos os telespectadores da TV Alesp e aos funcionários dessa casa. Muito obrigada. Rodrigo, os números são impressionantes. O cadastro já conta com mais de 2 milhões de telefones registrados e mais de 107 mil reclamações. Exato. A que se devem esses números tão elevados? Olha, o direito, nós temos que entender a relação de consumo da seguinte maneira, tentando sair um pouco do juridiquês e trazendo para uma linguagem mais comum. Você pode dividir a relação de consumo em 3 fases. A primeira, a oferta, a segunda, a aquisição e a terceira fase, a pós-aquisição. Qual o objetivo disso? Nós estamos na fase da oferta. As empresas precisam vender seus serviços, seus produtos. O consumidor precisa ter acesso a essas informações. Logo, a política definida pelas empresas é se aproximar do consumidor via telefone. Então, o aumento da oferta, né, e o número de celulares que hoje ultrapassa o número de habitantes do país, isso faz com que a empresa enxergue aí uma oportunidade de oferecer o seu serviço, oferecer o seu negócio. Então, o aumento de telefone, a necessidade de vendas e a política que as empresas entendem como suficiente e necessária para realizar, enfim, o seu negócio. E o que o Código do Consumidor prevê sobre essa prática de telemarketing? Justamente, nós estamos falando aí no campo da oferta, o tipo de oferta. Não é? O consumidor, ele não pode, claro, todos sabemos, ser enganado, mas ele também não pode ser importunado. Ele não pode ter o seu sossego, a sua paciência violados. Não é? O objetivo principal é esse. O telemarketing, ele é uma modalidade, né? Como eu disse, uma modalidade de oferta, e o Procon, o Código do Consumidor, observando essa exigência legal, desse sossego do consumidor, com base na lei estadual criada aqui nessa casa, começou a aplicar formas para que o sossego seja garantido desse consumidor e efetivados através da multa prevista pela legislação aí sim do consumidor. Agora, falando em perturbadores, o Procon lançou aí um ranking dos perturbadores com as 10 empresas que mais incomodam com ligações de telemarketing. Sim. Rodrigo, você pode citar para a gente quais são essas empresas, ou pelo menos as principais? Sim, de alguma maneira todos nós já fomos importunados, né? Então, são as empresas de telefonia, as de serviços financeiros, as empresas de saúde, e aí eu não vou arriscar falar o nome de uma ou de outra, mas sabemos que nós temos aí 4 operadoras de telefonia, nenhuma se isenta, as 4 principais. As redes bancárias também, não temos como ali fugir daquelas grandes que todos nós conhecemos. E as de TV por assinatura, que a maioria delas está atrelada à telefonia, então esse grupo faz uma grande concentração. Ele faz uma grande concentração nesse tipo de reclamação, que é o bloqueio de telemarketing, e também nas reclamações das relações de consumo. E aí somam-se a ela as compras e vendas pela internet. Então são empresas de varejo, telefonia, sistema financeiro e algumas ainda da área de saúde que usam desse sistema para fazer a sua relação comercial com o consumidor. Perfeito. Você pode explicar para a gente um pouquinho com base em quais dados esse levantamento desse ranking foi realizado? Olha, o consumidor ele tem o Fundação Procon para fazer ali a sua denúncia e a sua reclamação. A lei e o sistema adotado pelo Procon ele se divide em 2 fases. A primeira fase é o cadastro.
Então, a pessoa vai cadastrar que ela não gostaria de ser importunada. No segundo momento, ela denuncia que, mesmo cadastrada, ela foi importunada. E aí, essas empresas, nós percebemos que o volume com que as pessoas hoje consomem pela rede social, pela internet, foi um meio de mostrar para o consumidor, olha, essa empresa tem essa prática, essa política. É essa empresa que você quer se relacionar? Então, isso serve para mostrar para o consumidor, né, nesse ranking, como que aquela empresa que ele pretende ou que ele tem uma relação se comporta diante a uma legislação que impeça ela de realizar aquela conduta. Então, ele pode pensar, bom, se existe uma lei e essa empresa não cumpre, será que ela vai cumprir as outras regularidades do nosso contrato? Então, o volume de reclamações, o número de denúncias que é feito, isso gera um ranking. E esse ranking nós resolvemos divulgar para que as pessoas tenham acesso e as empresas saibam que o consumidor agora, literalmente, está de olho no que elas estão fazendo e como ela está se comportando com as regras impostas pela lei. Agora, você comentou sobre esse cadastro, né, que as pessoas podem fazer. Como esse cadastro pode ser feito, através de quais meios ele pode ser feito e quais dados são necessários que essa pessoa disponibilize para realizar esse cadastro? Claro. O cadastro, a maneira que hoje o PROCON direciona todo o seu trabalho é para a internet, para a rede social, internet, para permitir uma mobilidade, para permitir realmente o acesso do consumidor. Então, o primeiro canal é o nosso site. O nosso site, ostensivamente, quando você acessa, você já tem o campo para você fazer o seu cadastro. O cadastro, veja, diferente de um site de internet, que não tem uma relação nenhuma e nem uma competência legal para se apurar nada, você ali pode botar seu nome e o nome da empresa e reclamar. No PROCON, nós precisamos de dados que primeiro materializem que aquela pessoa existe. Por quê? Na hora de você denunciar e a gente caminhar para um procedimento de uma multa, eu não posso colocar a Mariana... Não, eu preciso do seu nome, do seu e-mail, do seu CPF. Por quê? Porque a sua conta que você bloqueia precisa estar no seu CPF. Então, isso cria elementos para que um processo de multa seja efetivado. Então, eu preciso identificar esse consumidor para dizer, empresa, esse consumidor foi importunado, logo você vai ser multada. Então, as pessoas reclamam muito, né? Falam, poxa, o PROCON é tão burocrático você fazer uma reclamação. Veja, nós precisamos dos dados. Quando você entra com uma ação na justiça, você põe o seu nome, você põe o nome, a sua profissão, seu RG, seu CPF, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. E aí no PROCON a gente precisa desses indícios, desses princípios de informação para que possa haver uma instrução processual. Por quê? A empresa multada, ela pode recorrer, esse processo administrativo pode virar uma ação judicial, então você tem que ter elementos. Né? Então, a princípio, nome, o e-mail, o CPF e as contas que são da propriedade daquele CPF que ele possa fazer o seu cadastro. Até mesmo para tornar esse cadastro crível, né, Rodrigo? Com certeza. E também a veracidade dele, a força dele. Né? Veja, você não é simplesmente uma lista com o nome de alguém, com um telefone. Poxa, você faz toda uma cadeia para você comprovar que aquela pessoa ela é um consumidor daquela empresa ou daquele serviço e ela tem uma relação com a empresa que fez aquela ligação ou não, mas nesse caso você precisa criar um vínculo de quem foi importunado com o importunador e poder fazer essa ligação e gerar uma multa, por exemplo. E é importante que as pessoas se atentem a essa seriedade. Com certeza. As pessoas indagam, né? Poxa, é muito burocrático. Mas essa burocracia, ela tem que ser encarada, e na verdade não é, a primeira coisa, não é uma burocracia. Né? Como eu disse para você agora, nós estamos dentro de um processo administrativo. O PROCON não está fazendo simplesmente um bate-papo ali do consumidor que fornecer, não, é um procedimento. As multas chegam a 9 milhões de reais. Então é um processo muito sério. Né? Você pega uma empresa, vamos imaginar uma empresa média, que tome uma multa de 9 milhões de reais, você compromete a função, o exercício da atividade. Então exige muita responsabilidade. E o procedimento judicial, essa falta de informação pode ser motivo de uma empresa derrubar todo um auto de infração e aquela multa deixar de existir.
Então, é necessário isso, não é um capricho, não é um exagero do PROCON, é uma necessidade jurídica e legal. E o que caracteriza essa aplicabilidade dessa multa, que pode chegar até 9 milhões de reais? Sim, veja, nós tivemos recentemente fazendo uma operação no aeroporto de Congonhas, de orientação ao consumidor. E a gente sentiu que o consumidor, ele quer embarcar. Fazendo uma analogia aqui às companhias aéreas, na nossa conversa com telefonia, mas ele quer embarcar. Logo tem um overbook e ele não consegue embarcar. Veja, ele teve frustrada a sua tentativa de férias. Daqui 3 meses eu multo a companhia aérea em 9 milhões. Ele continua não viajando. Então você percebe que o direito do consumidor em haver aquilo que ele gostaria, a multa não supre simplesmente. A multa ela tem caráter educacional para a empresa falar para ela, olha, você cometeu esse erro, não cometa mais porque você vai ter um prejuízo financeiro. Só que o consumidor continua com o seu prejuízo, que ele não foi viajar. Ele vai reclamar, ele pode receber uma indenização, uma reparação desses danos no PROCON. Se ele entender que é um dano moral, ele pode procurar a justiça. Enfim, ele está dentro de um contexto que a multa ela tem esse caráter educacional, mas a gente percebeu que ela não dava para o consumidor uma sensação de que o problema dele foi resolvido. Claro, quando ele olha a multa, ele fala, ok, tomou uma multa em cima do meu problema, estão de olho no PROCON. Mas é essa sensação dele, né? Então, naquela oportunidade que nós estivemos ali no aeroporto, e a gente intermediou com as empresas a solução para a pessoa viajar, a maioria dessas pessoas que teriam direito, inclusive, de uma reclamação, embarcando não procuraram o PROCON. Porque o problema dela foi resolvido, ela viajou. Né? Então, é toda uma visão do negócio, porque, como eu disse, como a direção executiva do PROCON, ela entende que, havendo multa, não houve orientação. Como assim? A orientação é, empresa, a sua conduta é essa, porte-se dessa maneira, consumidor, seu direito é esse, fique atento, não é? Para você criar uma relação de consumo saudável, para que não gere uma multa. Porque o nosso objetivo da Fundação não é multar. Né? O nosso instrumento é a multa, mas a gente tenta de todas as maneiras para que a relação de consumo seja pacífica. Né? Ela sendo pacífica, não tem demanda, a empresa não é multada e o consumidor está satisfeito. E, acima de tudo, ele continua fiel à marca. É isso que nós dizemos, nós estamos nos reunindo com as empresas, dizendo para elas, olha, você toma uma multa, você deixa de atender o consumidor, você, além de tudo, perde esse cliente. Por mais que o número seja gigantesco, mas você está perdendo o cliente. E esse cliente vai falar para outro, e como que fica a sua imagem? Por isso a importância da rede social, que as empresas hoje estão tão atentas. A imagem dela na rede social, às vezes, tem um peso até maior do que uma multa. Sem dúvida. Agora, Rodrigo, voltando um pouquinho especificamente para a inscrição dessas pessoas nesse cadastro que não querem mais ser importunadas por essas empresas de telemarketing. Por quais caminhos elas devem ir? Então, um deles é entrar no site da Fundação PROCON São Paulo. Existem outras? Existem espaços físicos em que essas pessoas possam ir até eles? De repente, pessoas que não tenham acesso à internet, nós sabemos que hoje em dia a internet é bem disseminada no Brasil, o acesso à internet no Brasil ainda é bem disseminado, mas mesmo assim ainda existem os casos e que devem ser respeitados dos que não têm acesso. Sem dúvida. Na verdade, você perguntou e eu acabei não respondendo, peço até desculpa para você. Realmente, nós temos, aqui em São Paulo, nós temos 3 postos do Poupa Tempo. Os postos do Poupa Tempo fazem uma média de atendimento hoje de 450 atendimentos por dia. Nós temos uma média de 600 a 700 atendimentos pela internet. É um número equilibrado. Então, você pode fazer uma conta mais ou menos ali de 60% para 40%. O perfil da pessoa que vai ao PROCON, no Poupa Tempo, no posto do PROCON, é um outro tipo de perfil, como você bem disse. É uma pessoa que às vezes não tem acesso, é uma pessoa que tem dificuldade com o uso da tecnologia, as pessoas que realmente não possuem a tecnologia. E uma coisa que é bastante interessante, quando nós assumimos o PROCON, existe uma estatística que chama Extra PROCON. E nós fomos entender o que era aquele número Extra PROCON. E nós percebemos que algumas pessoas ligavam para o PROCON e falavam assim, olha, eu quero me divorciar, o que eu faço? Aí logo a gente pensou, poxa, não é um caso de PROCON, é um caso de justiça, da vara da família, do direito civil. E nós percebemos que as pessoas
elas não queriam perguntar para o PROCON, não queriam que o PROCON fizesse a separação, mas elas queriam a informação correta, certeira que o PROCON dá. Então o PROCON falava, senhora, vá até a Defensoria Pública, tal. Ele falava, é isso mesmo? Então eu vou. E o poupa-tempo, ele tem essa característica. A pessoa que procura o posto, ela quer ser atendida cara a cara. Ela quer um relacionamento, ela quer tirar uma dúvida, ela quer ver quem está na frente dela recebendo a demanda dela. É a credibilidade, né? Total. Então, não podemos dizer que na sua maioria o poupa-tempo atende só esse público, assim como pessoas, até advogados, engenheiros que procuram os postos do poupa-tempo justamente por esse tipo de atendimento. Então, no posto, nos 3 postos, que é na Praça da Sé, em Itaquera, em Santo Amaro, né, não tem lugar para ter mais gente do que esses 3 lugares, nós podemos fazer uma reclamação, um cadastro presencial. Além dos 3 postos, nós temos 8 postos avançados que estão na periferia, ligado a esses postos. Então, nos extremos da cidade, a gente tem pequenos postos que também fazem esse atendimento. Isso, o telefone 151 do PROCON, a pessoa pode ligar e falar, olha, eu quero fazer uma reclamação, aonde eu vou? Pelo endereço, ele fala, olha, a senhora pode ir no posto SIC, que são esses postos menores, ou o PROCON de tal endereço. E a pessoa consegue ser direcionada e ir lá fazer a sua reclamação. Então, nós temos a internet, o posto do poupa-tempo e um projeto para que rapidamente esse serviço esteja disponibilizado no aplicativo de celular também. Perfeito. Empresas que estão localizadas, é importante também que a gente comente que empresas que estão localizadas em outros estados também estão sujeitas a esse enquadramento, a essa legislação. Claro. Afinal, se o consumidor é do estado de São Paulo e está reclamando dessa empresa... Sem dúvida, até porque essa semana eu recebi ligações do número 51, do sul do país. A empresa é de caráter nacional, então não importa se ele me ligou do Acre ou do Rio Grande do Sul, quem me ligou foi aquela empresa. E como você bem disse novamente, a residência e o endereço do consumidor faz com que a fundação possa ali defender o seu direito por ele ser morador do estado de São Paulo. E, Rodrigo, existe um prazo para que essa reclamação seja feita? Sim, a lei, a própria exigência da lei do SAC, são as leis federais que dizem de um período de carência de 30 dias. O que são esses 30 dias? Você faz o seu cadastro e durante 30 dias você está à mercê de ser importunada. Esse período é para que as empresas consultem essa lista e atualizem seus bancos de dados, bem como essa exigência legal que se tem de um prazo razoável para que você possa ter esse seu direito estabelecido e consolidado. A partir do 31º, a pessoa já tem condições de fazer uma denúncia do cadastro efetivado. E a partir do momento dessa denúncia feita, ela será apurada e aí será aplicada ou não essa multa que pode chegar no valor de 9 milhões, como você citou. Exatamente. Nós temos um limite legal, que é quase 9,5, quase 10 milhões. E o PROCON depende dessa denúncia, né, para que ele possa fazer a atuação. Então, começa a se perceber que o número de pessoas que está reclamando com determinada empresa, né, não existe um número exato de mínimo ou de máximo. Por quê? Porque o PROCON ele faz uma preservação das condutas das empresas de uma maneira coletiva. Né? Então, eu não posso exigir que ele ligou para uma pessoa, exigisse ali uma multa, um procedimento. Mas um grupo, um recorte que é feito de um número de reclamações já é suficiente. Né? Então, parte daí essa ideia de quantidade para que se possa ter. Tanto que o número de pessoas cadastradas, de reclamações, de procedimentos e de multa, ele vai diminuindo. Né? Por quê? Porque você agrupa. Então, você tem lá 100 mil reclamações, daquele lá tem um montante que é da empresa X, Y, Z, e aí você apura desse montante, constitui a materialidade, verifica-se que existe ali, foi cometida aquela infração pela empresa, e aí abre-se um procedimento fiscalizatório de multa. Voltando para aquele ranking dos perturbadores, algum daqueles perturbadores, essa multa já foi aplicada? Sim. A maioria das empresas ali foram multadas. Né? E as que não foram estão em fase de processo administrativo para encaminhar para isso e provavelmente serão. Né? Então, é muito difícil hoje
alguém não ter sido importunado por uma dessas empresas. Sem dúvida. Né? Vem da infração, apuração legal, é feita a multa e com certeza não vou te precisar ser exatamente todas aquelas. As que não estão, elas estão à margem da mercê dele, já. Agora, Rodrigo, voltando para aquela questão justamente da seriedade dos dados Sim. com que você precisa fazer essa denúncia, Sim. num segundo momento, no primeiro momento você faz o seu cadastro, onde você Exato. disponibiliza os seus dados pessoais. Mas num segundo momento, você precisa ter alguns pré-requisitos, né? Você precisa ter alguns dados, como o horário em que essa ligação Sim. foi feita, Claro, de repente o nome do atendente que te ligou. Sim. Então, quer dizer, as pessoas também, é bom que as pessoas Sim. entendam que antes de fazer essa reclamação e até mesmo antes de fazer o cadastro, essas pessoas precisam ter comprovado Registro. uma série de pontos que eu gostaria que Exato. você explicasse quais Claro. são. Como nós estamos conversando agora, nós precisamos de elementos para que se configure uma infração. E aí, no Código do Consumidor, você tem o que se chama de inversão do ônus da prova. É a empresa que tem que provar que não foi ela. Então, a princípio, o consumidor informa, esse número me ligou. Né? Ele pode até ali, de repente, não indicar alguma coisa, mas o número é um registro já. Ele, claro que facilita o trabalho e esse volume de informações facilita no sentido de você realmente identificar e ter um processo mais célere. Então, hoje usa-se muito o tal do print, né? As pessoas mostram ali aquele número ligou 20, 30 vezes, ela dá aquele print, aquele é uma coisa, um meio de, né? É uma prova, É uma prova. Então, o que é o ideal? A pessoa falar, olha, esse número, no dia tal, da empresa X, me ligou. Né? E que é importante entender-se, né? O que nós falamos no começo, estamos no campo da oferta. Se a pessoa adquiriu um produto e ela teve algum problema e ela é cobrada, a empresa pode fazer a cobrança. Então, você também apura isso no ato fiscalizatório. Né? Que tipo de... A Vivo, sei lá, alguma empresa de telefonia ligou. Mas ela ligou por quê? Para a oferta ou no pós-venda? Porque é previsto que a empresa possa fazer uma pesquisa de satisfação, que ela possa fazer uma comunicação com o seu consumidor que não oferta. Mas nós estamos falando aqui de pós-venda. Então, por isso que é importante essa divisão em 3 fases. Ainda que é uma divisão que a gente não vai encontrar nos livros, alguma coisa que a gente criou um raciocínio dessa maneira. Então, oferta, contratação e pós-contratação. Oferta está proibida, porém, a pós-venda ela é permitida. Então, essa pós-venda é permitida no sentido desse, que fique bem claro. Uma pesquisa de satisfação, alguma comunicação ali que a empresa faça nesse aspecto com o consumidor. Pontual. Então, é importante estar bem claro. E aí, o que a gente precisa? Que o consumidor faça esse registro. Né? Não basta o cadastro, ele tem que fazer a sua denúncia. Né? E a denúncia, como nós dissemos aí, o número do telefone, se ele conseguir dar o horário, o nome da empresa, se ele for mais específico aí do nome do atendente, o que foi ofertado, então facilita. Né? A princípio, o número, o dia, a hora e a empresa é o mínimo. Facilita bastante, porque senão tem que pegar daquele número e buscar em todas, né, quem foi que realizou aquela ligação. Rodrigo, você acabou de comentar sobre pós-venda, né, por exemplo. E situações como empresas menores, como concessionárias de carros, por exemplo, em que você adquire um produto e faz o seu cadastro, obviamente, e aquela empresa fica se usando daquele cadastro que você fez, porque você adquiriu um produto para ficar constantemente fazendo ofertas. Está dentro dessa legislação também? Oferta, né? Fazendo oferta, o cadastro do PROCON, diferente do que foi recentemente criado pela Anatel, que faz uma proteção nos assuntos relacionados à Anatel, telefonia e internet, nós temos no PROCON todas as relações de consumo, inclusive telefonia e internet. São todas as relações de consumo. Então, supermercado, loja, concessionária, farmácia, seja o que for, né? Ele, uma vez cadastrado, ele não gostaria de receber nenhum tipo de ligação. Se ele quer uma exceção, ele autoriza, ainda que temporariamente, que ele receba alguma informação, que ele seja
importunado por algum período com seu consentimento. Muito difícil isso. As pessoas que fazem seu bloqueio, elas não querem receber nada de ninguém, né? E existem meios para isso, né? A empresa, existe meios dela se comunicar ou outras estratégias que ela deveria adotar que não essa. Que a gente percebe o desgaste da imagem da empresa, a insatisfação e a busca pelo concorrente. Isso a gente percebe. Não é a nossa competência e também não é a nossa esfera de atuação dizer isso para as empresas. Mas, poxa, são especializados em marketing, achem outra estratégia. Essa não está servindo, não está sendo bom. Perfeito. Agora, existem situações, como as entidades filantrópicas, Sim. por exemplo, que estão à margem, estão excluídas dessa legislação, né, Rodrigo? Exato. A lei aqui foi muito inteligente, muito cuidadosa, e o decreto do governador no mesmo sentido, que protegeu a filantropia de fazer esse contato, de fazer aí sim uma oferta, de fazer essa busca de patrocínios, de recursos. Então, existe essa isenção para esse grupo, que, a nosso ver, é muito bem pensado e oportuno. E você não vê as pessoas reclamando de empresas, de instituições filantrópicas que fizeram uma ligação. Claro. Agora, vale salientar também que essa identidade dessas pessoas que fazem esse cadastro é totalmente preservada. Então, não precisa ficar com medo de possíveis retaliações pela empresa, enfim, porque... Não, exato. Nós temos uma rigidez na proteção dos dados, até porque nós usamos da Lei Geral de Proteção de Dados para cobrar das empresas, como recentemente nós estamos fazendo aí com os aplicativos que, de alguma maneira, captam e disponibilizam informações dos consumidores. Nós preservamos os dados. A empresa ela não tem acesso a isso. Ela tem acesso a aquele número que você registrou, ela não deve ligar para ele, ponto. Se é de A, de B, de C, ela não vai saber. Quer dizer, as empresas de telemarketing também podem entrar nesse cadastro do Procon e verificar os números que ali estão cadastrados para não incorrer no erro. Essa é a exigência. Então, a lei fez a previsão do cadastro, está lá no Procon. A empresa, antes de iniciar uma campanha, ela fala, vou consultar o site do Procon. Ela consulta a lista, baixa aqueles números e já exclui do seu sistema. Então, ela tem esses 30 dias, é o período que a empresa tem para justamente atualizar o seu mailing conforme as orientações que constam no Procon. Então, ela deve consultar, ela deve excluir e não fazer as ligações. Perfeito. Rodrigo, gostaria de agradecer muito por todos os seus esclarecimentos, por todas essas informações. Sem dúvida foi uma aula para mim e para todos nossos telespectadores da TV Alesp também. Com certeza é um assunto que a gente gosta de conversar, porque justamente pelo que nós falamos, né? Afeta todo mundo, não tem uma só pessoa que ainda não tenha sido importunada por essa situação, mas lembramos também que tem a lista do ranking dos importunadores, caso você queira consultar. Isso, a Fundação Procon, ela está à disposição da população. Nós disponibilizamos os canais diversos. No interior, são mais de 300 cidades conveniadas com a Fundação para fazer o atendimento no interior. São os postos presenciais do Poupa Tempo, é a internet, o aplicativo, os nossos ônibus, os nossos carros móveis que viajam pelo estado todo. Então, a nossa razão de existir é essa defesa, proteção e a garantia do consumidor, né? Nós ficamos à disposição, primeiramente, do consumidor, segundo, da Assembleia Legislativa, que é onde criam-se os instrumentos para que possamos realizar as nossas ações, a TV Assembleia e a esse programa e a todos os outros que o Procon puder e tiver um espaço. Nós vamos trazer aqui as informações que forem solicitadas e necessárias. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. E você pode ver a reprise deste e de outros programas no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até breve. Vale a pena, né? Muito bom.